Qual é o papel de um aluno no aprendizado do Evangelho? Pedimos a Brad Hall, um professor de seminário em horário escolar, que nos mostrasse como ele ajuda seus alunos no início do ano a descobrirem seu papel. O irmão Hall e eu tivemos a chance de conversar depois da aula sobre o papel dos alunos. Você se lembra desse diagrama? Lembram-se de tê-lo visto antes? Falamos sobre o papel do Espírito Santo, falamos sobre o papel do professor. Hoje vou falar por alguns minutos sobre o papel do aluno. Conte-me um pouco sobre o que o professor pode fazer para realmente ajudar os alunos a assumir a responsabilidade do seu aprendizado. Bom, eu tento fazer algo no início do ano. Na verdade, tenho uma aula em que direciono os alunos para que as escrituras e os ajudo a entender sua responsabilidade e seu papel. O papel do aluno no aprendizado do Evangelho. Quantos de vocês tocam um instrumento musical? Poderiam levantar a mão? Não, muitos. Kathleen, vou começar com você. Há quantos anos você toca piano? Vários, acho que uns 5 ou 6. Você é virtuosa? Sim. Muito bom. Quantas horas por semana você pratica? Eu não sei, algumas. Várias horas por semana? Várias horas, sim. Quantas dessas horas o seu professor estudava com você? Não acho que ela ensina ou toca nenhum por mim, na verdade. Eu não acho que ela ensina ou toca nenhuma por mim, na verdade. Sim, Mas você paga bem, não paga? sim. E você precisa estudar? O que eu tento fazer é escolher algo que seja comum à própria experiência deles, algo que eles conheçam para ensinar esse outro princípio. Agora eu vou fazer as perguntas a você. De que maneira isso se aplica ao início do ano do seminário? De que maneira isso se aplica à nossa classe do seminário? Jennifer? Se não viermos ao seminário todos os dias, não vamos obter tudo o que poderíamos. É preciso estar aqui. Ótima resposta. Por favor. O professor pode gastar horas e horas de trabalho para tentar tornar a aula agradável e espiritual, mas se os alunos não estiverem preparados e não tiver o espírito com eles, nada vai acontecer. Excelente. Ironicamente, acho que um professor novo quer ensinar tão desesperadamente que esquece que se não houver a participação do aluno, se os alunos não forem envolvidos e se os alunos não entenderem que eles têm a responsabilidade pelo aprendizado, serão muito menos eficazes do que poderiam ser. Quero que observem nas escrituras um exemplo de um professor e seus alunos. Podem abrir em 1 Nefe 15. Vocês entendem muito bem essa história. Lamã e Lemuel estavam passando por um momento difícil com as visões de seu pai e coisas desse tipo. Examine os versículos de 6 a 11, por favor. E me contem qual frase específica lhes chama a atenção. Eu achei interessante quando você pediu aos alunos que examinassem esses versículos em Nefe, então identificassem versículos que chamassem atenção pessoalmente, em vez de pedir-lhes que lessem uma escritura específica. Por que você fez isso? Às vezes eu me pergunto, o que eu quero que meus alunos descubram, em vez de o que vou ensinar a eles? Ron, o que você identificou? Bem, o que chamou minha atenção foi a vez pergunta do Senhor. Essa pergunta. Por que você escolheu essa? Porque, bem, para mim, pessoalmente, eu preciso perguntar ao Senhor sobre muitas coisas, muitas decisões que tomam em minha vida. Excelente. Olhem o versículo 11. Quero que identifiquem 3 coisas que Nefe falou, que o Senhor nos diz serem importantes em termos de nosso papel e nossa responsabilidade. Peguem a caneta, o lápis e identifiquem essas 3 coisas no versículo 11. O que vocês veem? Joshua? Não endurecer o nosso coração. Excelente. Certo, não endurecer. Qual é a segunda coisa que vocês veem no versículo 11? Nancy? Pedir com fé. Excelente. E a terceira, quem encontrou? Krista, por favor. Acreditar que receberá. Certo. Vamos acrescentar isso à nossa lista. Vamos anotar uma quarta, porque essa é uma parte importante, Krista. Acreditar que receberá. Por favor, Jenny. Guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos. Excelente. Eu colocaria guardar os mandamentos. Agora, é isso que precisamos fazer. O que essas 4 coisas têm a ver com nossa classe do seminário? Kim? Devemos vir ao seminário com o desejo de aprender e não ficarmos mal-humorados porque
Essa é a recompensa. Nessa hora é que é divertido, é quando você os vê pensando, sabe que a mente deles está funcionando, a mente deles se ilumina e eles pensam, entendi, não enderecei nosso coração. O que isso tem a ver com seu papel nessa classe, Krista? Se endurecermos nosso coração, não aprenderemos nada, não vamos querer aprender nada na classe. Essa era realmente a grande diferença entre Neff e Sam e Lamã e Lemuel, não é? A dureza do coração, ótima resposta. E quanto à segunda, pedir com fé? Que diferença fazem seu papel nesta classe se você pedir com fé? Jenny? Se perguntarmos com fé sobre as coisas que aprendemos, então as entenderemos melhor. Poderemos obter um testemunho delas e saber se são verdadeiras. Ótima resposta. Pedimos com fé. É isso que aprendemos na educação religiosa, não é mesmo? Na aula, vocês podem perguntar. Em casa, vocês podem perguntar. Obrigado. E quanto à última parte, guardar os mandamentos, é um pouco diferente das demais. O que guardar os mandamentos diligentemente tem a ver com seu papel? Kathleen? Se guardarmos os mandamentos, poderemos ter o Espírito sempre conosco. Sim, o Espírito é o professor. Faz diferença o modo como vocês estão vivendo, como eu estou vivendo, para ter o Espírito? Realmente faz. Excelente. Bons comentários. Vocês conseguem ver como esse conselho do Senhor, que Neff nos relata, pode nos ajudar vocês a entender o que precisa acontecer aqui em nossa sala do seminário, para que tanto vocês quanto eu possamos ser ensinados pelo Espírito durante as aulas?